A reta final do julgamento virou um palco onde cada gesto tem peso de sentença. No minuto em que o país esperava respostas, surgiu outra pressão, de fora. Coincidência de relógio não existe quando a política decide o roteiro. O que parecia apenas a leitura de um voto virou um aviso. Há forças empurrando o Brasil para um desfecho já ensaiado. Justiça não é sinônimo de espetáculo. Quando o enredo chega pronto, o veredito é detalhe. E quando o detalhe dirige o país, a democracia vira figurante. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília compartilhou uma ameaça contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, feita pelo subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública e Assuntos Públicos, Darren Beattie. Ele escreveu, abre aspas, dia 7 de setembro marcou o Dia da Independência do Brasil. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado as liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Fecha aspas. A publicação entrou no ar no perfil da representação diplomática na rede social X às 10h48 da manhã desta terça-feira, quase na mesma hora em que o ministro falava sobre discursos considerados por ele golpistas e que foram proferidos pelo então presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro de 2021. O recado veio de fora no mesmo compasso da leitura do voto. Timing cirúrgico, mensagem clara, efeito imediato. Pressão externa somada à interna cria uma simetria perigosa. Quem fala alto lá fora legitima o silêncio aqui dentro. Quando diplomacia vira cutucão, julgamento vira vitrine. E se o relógio combina com a narrativa, não estamos diante de coincidência, estamos diante de direção. Resultado: o processo sai do direito e entra no roteiro. Quem controla o tempo, controla a história. Pouco depois de Moraes concluir o voto, o filho de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, fez um pronunciamento, cercado por outros parlamentares de oposição. Ele chamou o julgamento do pai de farsa. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. Antes de continuar, já deixe sua opinião nos comentários. A oposição entrou em cena chamando de farsa o que a corte vende como normalidade. É o choque de narrativas que o Brasil já conhece. De um lado a toga, do outro o microfone e, no meio, um país cansado de versões. Quando o julgamento vira julgamento do julgador, algo quebrou. Ninguém confia em palco com cenário fixo, e quando a plateia percebe o truque perde o poder. A pergunta é simples e incômoda. Estamos discutindo provas ou papel principal? Prova não precisa de megafone. Roteiro, sim. Os aliados de Bolsonaro defendem que a ação penal da tentativa de golpe de Estado deveria ser anulada. O grupo se baseia nas denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, em uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado na semana passada. No depoimento, Tagliaferro falou de um suposto uso indevido por Moraes da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro teria determinado a adulteração de documentos para justificar a operação da Polícia Federal contra empresários apoiadores de Bolsonaro. Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. As denúncias sobre adulteração de documentos acenderam o alerta vermelho no coração do processo. Cadeia de custódia, origem, trilha do papel. Se o alicerce treme, o prédio inteiro fica em risco. E quando o Senado pede cautela por causa de sigilo, o suspense deixa de ser recurso e vira realidade institucional. Justiça não tem medo de luz. Roteiro, sim.
Se há dúvida razoável, o país para. Se há sigilo, a pergunta aumenta. E se a pergunta cresce, o silêncio já não basta. Verdade não teme auditoria. O ministro Alexandre de Moraes já tinha dito na semana passada que fez nos inquéritos das fake news e das milícias digitais diversas determinações e solicitações, inclusive ao TSE, e que no inquérito dos empresários o procedimento foi absolutamente idêntico. Tudo regular e oficialmente nos autos. De um lado, a alegação de fraude processual. Do outro, a palavra oficial de que tudo é regular. Colisão de versões no ponto mais sensível da República. Quando prova encontra contraprova e o relógio externo empurra o desfecho, não é mais um caso, é um capítulo. E capítulos têm direção, trilha e corte final. O Brasil precisa de justiça, não de roteiro. Isso ainda é julgamento ou já é narrativa de poder? Comente aqui embaixo. Auditagem total ou segue o jogo? E já deixa o like e se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou mostrar o detalhe que ninguém quer discutir, o ponto cego que pode virar o país de cabeça para baixo.